Ah, Índia, a terra das maravilhas, você não acha? Bem, se você já esteve neste país ou talvez esteja pensando em visitá-lo, vai se apaixonar por ele. Em uma escala maior, ou seja, quando estamos falando de nações, não apenas turistas, há muito amor pela Índia também. Então, quais países compartilham afeição com a terra das especiarias? Bem, entre eles estão 1. Afeganistão. As relações entre a Índia e o Afeganistão são amistosas há décadas. A Índia foi uma das primeiras a reconhecer a República Afegã nos anos 80, e desde então, os dois países têm sido muito próximos, com ajuda mútua quando necessário. O Afeganistão sabe que pode sempre confiar na Índia como parceira e, talvez, até mesmo como mentora, porque foi sua maior apoiadora em tempos difíceis. Em tempos de paz, a Índia também não negligenciou o seu parceiro, construindo escolas e estradas, patrocinando bolsas de estudo e fornecendo outras ajudas. Em 2007 e 2008, o governo do Afeganistão chegou a chamar a Índia de sua parceira mais querida e de país irmão. Se isso não é uma verdadeira afeição, então eu não sei o que é. 2. Myanmar. Compartilhando uma fronteira de 1.643 quilômetros, Índia e Myanmar, ou como antigamente era chamado o país Birmânia, têm fortes laços históricos. Então, naturalmente, não podem deixar de ter pelo menos algum tipo de relacionamento. Algum tipo não é suficiente para descrever essas duas nações, porque elas têm uma amizade calorosa. Apesar dos problemas que Myanmar teve de suportar no século XX, a Índia sempre esteve lá para o seu vizinho, o apoiando e o inspirando. E desde 1993, as relações entre os países têm melhorado constantemente. Hoje, a Índia é a maior compradora de bens birmaneses e até construiu uma enorme rodovia de 3 pistas, ligando o país até Myanmar e Tailândia. Amizade ajudando a infraestrutura. Fantástico! 3. Maldivas. O que vem à sua mente quando você pensa em Maldivas? Belas águas azuis, bangalôs aconchegantes, sol tropical quente. Ah, sim, uma verdadeira ilha paradisíaca. Bem, este país também está localizado no Oceano Índico e tem uma relação muito especial com a Índia, que foi a primeira a reconhecer a independência das Maldivas em 1966, após sua separação da Grã-Bretanha. Eu acho que conseguir algum reconhecimento é um bom começo se você quiser se tornar amigo de alguém. E as duas nações se tornaram parceiras próximas. Há mais de 50 anos, elas vêm cooperando em questões grandes e pequenas. Além disso, a Índia também participa na garantia da segurança das Maldivas. Bem, isso que é proximidade. 4. Sri Lanka. A Índia é o único vizinho do Sri Lanka e a separação acontece pelo Estreito de Palk. Este e muitos outros fatores tornaram óbvio que os dois países deveriam trabalhar juntos para alcançar grandes feitos, e com certeza fizeram. Apesar dos numerosos problemas e tensões ocorrido entre eles antes, suas relações melhoraram muito nas últimas décadas. Por exemplo, após um terremoto em 2004 no Sri Lanka, a Índia foi a mais rápida a reagir e ajudar seu vizinho. E acho que isso diz o suficiente sobre o quanto eles se importam. E tenho certeza de que o futuro é brilhante para essas duas nações vizinhas. 5. Austrália. Dado que tanto a Índia quanto a Austrália pertencem à comunidade das nações, não é estranho que elas tenham muito em comum. Ambas pertenceram ao Império Britânico, por isso dividem muitos e muitos elos culturais. Em particular, o cricket e o hóquei sobre a grama são duas paixões esportivas que os dois países compartilham e que vieram da época da colonização. Na verdade, o cricket é tão popular na Índia e na Austrália que as seleções nacionais geralmente se visitam. E provavelmente, a melhor coisa é que os mais talentosos jovens jogadores indianos de cricket recebem bolsas de estudo para treinar na Australian Cricket Academy. Parece que amizades podem abrir muitas grandes oportunidades. 6. Japão. A história prova que nada poderia diminuir a proximidade entre o Japão e a Índia. Quero dizer, o Japão realmente impôs sanções à Índia em uma oportunidade no final dos anos 90. Mas mesmo isso não enfraqueceu os laços que os ligam. Os países realmente são um grande exemplo de forte cooperação e parceria.
com gigantes empresas japonesas como Sony e Suzuki construindo suas fábricas na Índia. Mas talvez o gesto mais importante de boa vontade tenha sido feito em 2008. Os dois países assinaram um acordo segundo o qual a Índia recebeu um empréstimo de 4 bilhões e meio de dólares para construir uma ferrovia de alta velocidade conectando Delhi e Mumbai. É claro que o empréstimo deve ser devolvido. Quem pensaria em doar tal quantia? Mas os juros são muito baixos. Ei, condições especiais para os amigos, certo? 7. Singapura. Em sua posição como um posto comercial imensamente importante, Singapura ficou bastante vulnerável quando conquistou a independência em 1965. Todos os países queriam que o local se tornasse parte deles, mas apenas a Índia ofereceu uma mão amiga e uma aliança, não uma fusão. Desde então, os dois países mantiveram um relacionamento caloroso. Na verdade, Singapura tornou-se um dos maiores parceiros comerciais indianos, e ambas as nações desfrutam de importação e exportação mútua de bens. 8. Tailândia. Como eu disse anteriormente, a Índia construiu uma rodovia de 3 pistas conectando-a com Myanmar e Tailândia. Isto é graças a um fato interessante. Desde 1991, a Índia tem empregado a política Olhar para o Leste, em tradução livre, o que significa que está se esforçando para conseguir boas relações com os países do Sudeste Asiático. Ao mesmo tempo, a Tailândia empregou sua política de olhar para o Oeste, que era basicamente o mesmo esforço que o indiano, mas na direção oposta. Então, naturalmente, os países se encontraram no meio do caminho, fortalecendo seus laços com todos os tipos de acordos. Historicamente, porém, essas duas nações também têm muito em comum. A Índia teve uma enorme influência na cultura da Tailândia, e algumas de suas éticas são ensinadas nas escolas tailandesas. Você sabe, esse é um nível muito legal de confiança. 9. Coreia do Sul. As relações entre a Índia e a Coreia do Sul começaram realmente há 2000 anos. Acredita-se que a princesa Heo, uma lendária rainha da Coreia, veio de uma terra distante para se casar com o rei Suro, e essa terra era provavelmente a Índia. De qualquer forma, muitas coisas aconteceram desde então, e hoje a amizade indo-coreana é enorme. Qualquer cidadão sul-coreano pode viajar para a Índia sem visto e recebê-lo no momento de chegada ao país. Quanto ao comércio, nas últimas décadas ele tem crescido a um ritmo espantoso, provando que os dois países estão bastante comprometidos com seus acordos mútuos. 10. Jamaica. A Jamaica é outro país da lista que tem muitos laços com a Índia, desde os tempos do Império Britânico. Como a Austrália, a Jamaica pertence à Comunidade das Nações, e alguns diriam que é o mais importante, seus habitantes gostam de cricket. Como os dois países não poderiam ser próximos com tais semelhanças? De qualquer forma, a Índia compra quase tudo que a Jamaica exporta. Isso, por si só, é razão suficiente para que o relacionamento seja cordial. São nações que apoiam uma a outra sempre que podem, e isso é um exemplo de amizade real entre elas. 11. França. Surpreso? Bem, na verdade você não deveria estar, já que as relações indianas com os europeus também são bastante calorosas. Isso se refere especialmente à França. Durante séculos, os dois países mantiveram laços culturais e comerciais fortes, e desde 1998, também se tornaram parceiros estratégicos. A França é, de fato, um dos poucos países que parecem apoiar a Índia em todos os seus esforços. Ambas as nações têm um dia especial dedicado uma à outra e descrevem sua parceria como uma relação especial, o que significa muito na linguagem diplomática. 12. Reino Unido. Claro, eu tenho que mencionar o Reino Unido aqui. Os fortes laços entre os dois países são resultado da colonização britânica, que terminou em 1947. Mas ainda deixou um traço significativo. O número de cidadãos britânicos indianos está em constante crescimento. Hoje, há cerca de 2 milhões de indianos vivendo permanentemente no Reino Unido. As duas nações são muito próximas e respeitosas uma com a outra. Elas não esqueceram o passado, mas mostraram que a cooperação e a parceria podem superar tudo. Em 2010, o primeiro-ministro do Reino Unido na época diz que a Índia e o Reino Unido têm um novo relacionamento especial. Ah, aquela linguagem diplomática novamente. 13. Irã.
A Índia e o Irã têm um histórico de divergências em muitas áreas, mas suas relações atuais são bastante cordiais e calorosas. Uma pesquisa pública realizada em 2005 mostrou que 71% dos iranianos viam a Índia positivamente, o que é definitivamente a esmagadora maioria. Em uma escala maior, os dois países têm sido parceiros próximos nas relações de comércio, estratégia e energia. E isso apesar de todas as suas diferenças de pontos de vista na arena global. Eu acho que eles realmente são como amigos, discordando em alguns pontos, mas ainda andam juntos. Quais são algumas das nações das quais você sabe que o Brasil é amigo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar no botão de inscrição para ficar no lado incrível da vida.